Você sabia que uma das maiores montadoras da Europa cresceu durante um dos períodos mais sombrios da história? Sim, estamos falando da Fiat, a famosa fabricante italiana de carros, hoje conhecida por seus compactos urbanos e designs estilosos. Mas, por trás dessa imagem moderna e descolada, existe uma história pouco conhecida. Uma história que envolve o fascismo, lucros durante a guerra e até trabalho forçado. Hoje vamos falar sobre como a Fiat, uma empresa aparentemente comum, lucrou, e muito, durante o regime de Benito Mussolini. Prepare-se, porque o que você vai ouvir talvez mude para sempre a forma como você vê essa montadora. Você está assistindo Octano Nation. Bora mergulhar nessa? No início do século XX, a Fiat já era uma gigante em crescimento na Itália. Fundada em 1899 em Turim, ela surgiu como a Fábrica Italiana Automobili Torino. Mas o que pouca gente sabe é que a Fiat foi mais do que uma empresa de carros. Ela foi uma engrenagem fundamental dentro da máquina de guerra fascista. Nos anos 20 e 30, Benito Mussolini consolidava seu poder sobre a Itália. E como toda ditadura, ele precisava de aliados fortes na indústria, empresas que pudessem produzir armamentos, veículos militares, aviões, tanques, o que fosse necessário para o sonho fascista de dominação. Adivinha quem estava prontinha para esse papel? Sim, a Fiat. Na superfície, a empresa ainda parecia estar focada em carros civis. Mas por trás das portas das fábricas, os contratos com o governo começaram a se acumular. Durante o regime de Mussolini, a Fiat diversificou sua produção. Caminhões militares, motores de avião, veículos blindados, munição e até trens para transporte de tropas. Era o início de uma transformação, de montadora para braço industrial do fascismo. E o mais surpreendente, isso tudo foi feito com total apoio do governo. Mussolini acreditava que uma Itália poderosa precisava de uma indústria automotiva forte. Então, ele ofereceu incentivos fiscais, contratos exclusivos e até mão de obra subsidiada para empresas como a Fiat. Basicamente, a Fiat se tornou o fornecedor oficial da guerra italiana. Mas, e o lado humano disso tudo? Bom, aí a história começa a ficar ainda mais sombria. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Fiat passou a usar trabalho forçado em suas fábricas. Milhares de prisioneiros de guerra, estrangeiros deportados e até cidadãos italianos foram forçados a trabalhar sob condições desumanas, longas jornadas, sem comida suficiente, sem direitos. Na fábrica de Mirafiori, por exemplo, localizada em Turim, os relatos indicam que os trabalhadores dormiam nos próprios galpões industriais. Eram vigiados por soldados e, em muitos casos, espancados por qualquer tentativa de protesto. Tudo isso enquanto a empresa batia recordes de produção e de lucro. Mas a Fiat não agia sozinha. Ela tinha como líder Giovanni Agnelli, o fundador e patriarca da família, que ainda hoje controla parte da empresa. Agnelli era próximo do alto escalão do fascismo. Chegou a receber cargos honorários e foi condecorado por Mussolini. Em troca, ele colocava sua indústria a serviço do regime, sem muitas perguntas, sem arrependimentos. E aí entra um dos capítulos mais curiosos dessa história. Durante a guerra, a Fiat produziu mais de 20 mil veículos militares para o exército de Mussolini. Veículos como o Fiat 626, um caminhão leve usado em campanhas na África e nos Balcãs, e o Fiat SP ATL-37, um trator militar utilizado para rebocar artilharia. Além disso, a Fiat também construiu tanques leves como o L640, um veículo considerado ultrapassado até mesmo na época, mas que foi usado em combates na Rússia e na Grécia. Ou seja, a Fiat estava presente em quase todos os frontes onde a Itália lutava. E enquanto o mundo afundava em sangue e destruição, os lucros da Fiat subiam. Só entre 1939 e 1943, o faturamento da empresa dobrou. E mesmo com os bombardeios aliados e a escassez de matérias-primas, a produção continuava, muitas vezes com trabalhadores sendo ameaçados com armas para não pararem a linha de montagem. Mas, como toda aliança com regimes totalitários, o fim chegou. Quando Mussolini caiu em 1943 e a Itália se dividiu entre norte fascista e sul aliado, a Fiat tentou se adaptar. No norte, continuou fabricando veículos para os nazistas. No sul, se mostrava colaborativa com os aliados. Sim, a Fiat jogava dos dois lados.
Literalmente. Essa duplicidade foi tão gritante que, depois da guerra, a empresa foi investigada por colaboração com o fascismo. Mas adivinha o que aconteceu? Nada. Agnelli foi afastado temporariamente, mas logo voltou ao comando da empresa. E a Fiat não só sobreviveu, como cresceu ainda mais no pós-guerra. Com a reconstrução da Europa, a empresa foi uma das primeiras a receber investimentos do Plano Marshall, ou seja, os Estados Unidos, que combateram o fascismo, agora estavam financiando a mesma empresa que havia sustentado Mussolini. Ironicamente, foi essa reestruturação financiada pelos americanos que transformou a Fiat na gigante global que conhecemos hoje. Durante as décadas de 50 e 60, a empresa lançou modelos icônicos como o Fiat 500, o famoso Cinquecento, e se tornou o símbolo do renascimento italiano. A fábrica de Mirafiori virou um símbolo de modernidade. E o passado sombrio? Convenientemente, esquecido. Hoje, a Fiat faz parte do grupo Stellantis, ao lado de marcas como Jeep, Peugeot e Citroën. Ela é vista como uma das maiores montadoras do mundo, com fábricas em dezenas de países. Mas poucas pessoas sabem que parte desse império foi construída com base no sofrimento humano e na colaboração com uma ditadura sanguinária. Claro, não estamos aqui para dizer que quem dirige um Fiat é fascista. Longe disso. Mas entender a história por trás das coisas que usamos todos os dias é fundamental, porque empresas não são apenas marcas. Elas são feitas de decisões, e no caso da Fiat, essas decisões impactaram vidas, de formas que jamais podem ser ignoradas. E aí, você já sabia disso tudo sobre a Fiat? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima, aqui no Octano Nation.